Oi, alunos! Hoje a aula de vocês é novamente comigo e o assunto vai ser grandezas medidas num levantamento topográfico. Então, primeiramente, a gente vai começar com uma revisão. Eu vou fazer essa revisão, é um assunto que vocês já viram lá quando as aulas ainda eram presenciais com o professor, mas é para vocês seguirem um raciocínio lógico para a gente entrar no assunto que eu vou dar hoje. Então, primeiramente, o que eu quero falar para vocês é que a Terra é redonda. E a segunda coisa que eu quero falar é que existem duas ciências que estudam a mensuração da superfície terrestre, é a geodésia e a topografia. Então vocês já sabem qual é a diferença entre elas. E a principal diferença é que a topografia, na hora de fazer seu levantamento, na hora de estudar, então de mensurar alguma superfície da Terra, ela desconsidera a curvatura da Terra. E por causa desse pequeno detalhe, é que a geodésia é responsável por mensurar extensas superfícies, áreas maiores. Por exemplo, um mapa do Brasil, quem é responsável por estudar e fazer um mapa do Brasil é a geodésia. E a topografia, então, ela é responsável por extensões menores, o levantamento de áreas menores, como uma propriedade rural ou um espaço urbano, por desconsiderar a curvatura da Terra. Então, a topografia ela adota regras e princípios matemáticos que permitem obter a representação gráfica de uma porção da superfície da Terra, que é o que eu acabei de falar, e vai projetar isso num plano horizontal. Então, professora, como assim plano horizontal? Então, para a gente entender isso, ainda dentro do tópico revisão, a gente vai relembrar os limites do levantamento topográfico. Então, começando com a superfície física, ou também chamada de superfície terrestre, é o relevo, é a superfície em que a gente vive. E abaixo dela, então, existe a curvatura da Terra. Antes eu brinquei que a Terra é redonda, mas na verdade é um elipsoide. Então, para começar um levantamento topográfico, a gente demarca nossos pontos. O ponto A e o B aqui no caso. E como então que a topografia vai desconsiderar a curvatura da Terra? Vai existir um plano tangente à curvatura da Terra, ou também chamado de plano topográfico. E esses pontos são projetados neste plano tangente. No entanto, quando esses pontos recaem para a curvatura da Terra, a gente observa que a distância entre A e B no plano tangente é diferente entre o ponto A e B' na curvatura da Terra. E essa diferença, então, ela vai dar origem ao erro planimétrico. E é por causa deste erro que a topografia ela é responsável por mensurar menores áreas na superfície terrestre. Alguns autores dizem até no máximo 50 quilômetros. Existe uma norma na NBR, uma normativa NBR, que diz que em alguns casos até 80 quilômetros. Então, para a gente descobrir a distância entre o A e o B no plano tangente, existe uma fórmula já passada para vocês, que é tangente de alfa vezes o raio da Terra. O que é o alfa? É a amplitude angular entre os dois alinhamentos com origem no centro da Terra, aqui. Então, nem sempre é fácil descobrir esse alfa, essa amplitude angular. E então, para isso, por meios matemáticos e aparelhos especiais, é que a topografia vai estudar os levantamentos no plano horizontal de referência, e a parte então da topografia que estuda isso é a planimetria, então ela vai determinar as projeções horizontais dos pontos do terreno. E também tem os planos de referência vertical, que é a altimetria que vai estudar essa parte na topografia. Daí lembram do plano horizontal que eu falei, da representação gráfica da superfície terrestre num plano horizontal? Então eu trouxe um desenho aqui para explicar melhor isso para vocês. Ó, aqui temos um ponto A também e um ponto B numa superfície terrestre. No caso aqui tem até um ponto C. Então aqui no relevo na nossa superfície terrestre. E esses pontos vão ser demonstrados num plano horizontal. Neste plano horizontal, a gente vai ver o relevo, a cota, a diferença de nível, tudo
num plano horizontal. E a partir deste plano horizontal é que vão surgir, então, as plantas topográficas. Aqui uma mais simples, aqui uma mais complexa. Isso vai depender da exigência para que fim tem esta planta topográfica. Então aqui eu falei um pouquinho mais rápido, porque era a revisão, e agora vamos entrar no assunto da aula. Então agora entrando no nosso assunto mesmo, quais são as grandezas que são medidas num levantamento topográfico? Elas podem ser de duas naturezas, lineares ou angulares. As medidas lineares são as distâncias e elas podem ser horizontais e verticais, e as angulares são os ângulos, que podem ser ângulos horizontais e ângulos verticais. Então, para a gente relembrar de novo, as grandezas determinadas pela planimetria são distâncias e ângulos horizontais. Elas estão encontradas no plano horizontal de referência. As grandezas determinadas pela altimetria são ângulos e distâncias verticais. Elas vão estar no plano vertical de referência. E essas distâncias e ângulos verticais, elas são representadas na planta através das curvas de níveis. Então, ali embaixo é uma fotinho de um relevo, de um morro, de uma montanha, com suas curvas de níveis e como elas são representadas na planta topográfica. Então, agora falando das grandezas lineares. Eu já falei, então, que elas são as distâncias. De novo, aqui a gente tem uma superfície física, de novo um morrinho, alguma coisa ali. E temos o ponto A e B. Para medir a distância entre o ponto A e B, a gente usa a distância horizontal encontrada no plano horizontal de referência. A gente já viu sobre esse assunto que essa distância entre A e B, ela tem que ser na horizontal. Se ela não for feita corretamente na horizontal, vai haver erros. E para medir a altura entre A e B, se utiliza a distância vertical encontrada no plano de referência vertical. Em algumas literaturas, a distância vertical também é chamada de diferença de nível, ou cotas. E entre A e B existe a distância inclinada, esta percorre a superfície terrestre, mas não é a distância entre A e B, é a distância inclinada. Então, juntando essas três distâncias, a gente observa que formam um triângulo com um ângulo de 90 graus, um triângulo reto. E, então, usando a base da trigonometria, a gente consegue calcular essa distância horizontal e distância vertical se a gente souber a inclinação da superfície, do relevo. A gente já ouviu algumas vezes falar sobre a declividade do terreno. Então, ali é o nosso ângulo I. Por exemplo, a declividade desse terreno é de 8 graus. Ou a inclinação deste terreno é de 8 graus. Então, sabendo a declividade ou também inclinação do terreno, a gente consegue calcular a distância horizontal e a distância vertical com essas fórmulas aqui, ó. Por exemplo, ali, DH, que é a distância horizontal, é igual a B linha. Por que eu botei uma linha em cima? Porque significa que é a distância inclinada vezes o cosseno de I, que é a inclinação ou a declividade do terreno. E a distância vertical é igual à distância inclinada, a distância entre A e B inclinada, vezes o seno do I, que é a declividade ou a inclinação do terreno. Isso aqui é pura trigonometria, porque a distância inclinada é a hipotenusa. Meu Deus, olha meu H. A distância horizontal é o cateto adjacente do ângulo e a distância vertical é o cateto oposto. Agora, então, as grandezas angulares. Então, primeiro, os ângulos horizontais, que também são chamados de ângulos azimutais. Estes são medidas entre dois alinhamentos do terreno, no plano de referência horizontal. Então, a gente já viu sobre eles, os ângulos internos, os ângulos externos, as deflexões
E por fim, ainda dentro dos ângulos azimutais ou horizontais, temos os azimutes e os rumos, mas, diferente dos ângulos internos, externos e deflexões, os azimutes e rumos são ângulos de direção e são lidos com a bússola. Então, no levantamento topográfico, a gente já falou sobre isso, os azimutes e os rumos, eles nos dão as coordenadas, o sistema de coordenada do levantamento topográfico. E em topografia, as coordenadas são referidas ao plano horizontal de referência, por isso que são ângulos horizontais. Ou seja, no plano topográfico, que é aquele plano horizontal, o sistema de coordenadas é definido por um sistema x, y, sendo que o y está orientado segundo a direção norte-sul, magnético ou verdadeiro, e o eixo x forma 90 graus na direção leste-oeste. A gente já viu esses ângulos. Aí aqui, então, tem um alinhamento de A para B, daí puxando esse alinhamento para cá, de A para B, a gente coloca nossas rodas de vento, nosso sistema de coordenadas, norte, sul, leste, oeste, e a gente aqui então vai ter um ângulo azimute. E agora, nossos ângulos verticais. Os ângulos verticais são aqueles que as linhas do terreno formam com o plano do horizonte, ou seja, são ângulos em relação à vertical do lugar. Então, a gente tem o plano do horizonte aqui, né, uma reta, e eles vão sair deste plano do horizonte, diferente dos ângulos horizontais que estão no plano do horizonte. E geralmente, então, esses ângulos verticais, eles são lidos com teodolito e usados para calcular distâncias, tanto as horizontais quanto as verticais, via o uso da trigonometria. Então, eles não servem para dar uma coordenação ao levantamento topográfico, eles nos ajudam a calcular distâncias. Então, esses ângulos verticais, eles podem ser ascendentes ou descendentes, dependendo se eles estão para cima do plano horizontal, são ascendentes, e se estiver abaixo do plano horizontal, eles são descendentes. E os ângulos verticais são os zenitais, os nadirais e outros verticais. Sobre os ângulos verticais a gente não viu nada ainda, vamos ver quando entrarmos no assunto altimetria, que é responsável por ângulos e distâncias verticais. Então eu vim mostrar tipos de limbos de teodolitos que medem ângulos verticais. Então, temos aqui o limbo zenital, vai variar de 0 a 360 graus. Um limbo nadiral, que vai medir ângulos nadirais e também eles variam de 0 a 360 graus. E limbos de teodolitos que medem ângulos verticais, que estes vai virar só de 0 a 90 graus, para cima ou para baixo do plano do horizontal do terreno. Então, os ângulos verticais, ele é o eixo Z do plano topográfico. Então, como eu falei antes, o eixo Y e o eixo X, eles estão junto no plano horizontal topográfico. E o ângulo vertical, o eixo Z, ele vai sair deste plano horizontal. E aqui, então, no fim do vídeo da aula, vocês vão encontrar a tarefa de vocês dessa semana. Então, são duas questões bem simples para medir a distância horizontal e vertical do exemplo que eu dei para vocês. Bons estudos, e vocês sabem que dúvidas são tiradas comigo e com o professor Ricardo. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada pelo tempo que vocês perderam assistindo a minha aula. Tempo perdido não, tempo que vocês adquiriram conhecimento.